Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje você vai saber o que é a endometriose, uma doença que, se não for levada a sério, pode provocar infertilidade nas mulheres. Aqui no estúdio vamos falar sobre a devastação da Mata Atlântica, que diminuiu em Alagoas. O estado caiu do 8º para o 13º lugar no ranking do desmatamento. Mesmo assim, ainda é preciso ficar alerta. Também vamos falar sobre o melasma, que são aquelas manchas escuras que aparecem na pele, principalmente das mulheres. Mas é possível tratar e se prevenir contra esse problema. Você já ouviu falar em endometriose? Trata-se de uma doença que nem sempre é levada muito a sério, que muitas vezes é mal diagnosticada pelos médicos. Porém, pode trazer sérios problemas para a saúde da mulher. E se o tratamento demorar para ser feito, o resultado pode ser a infertilidade. Segundo esta médica ginecologista, de 20% a 30% das mulheres em idade reprodutiva têm a endometriose. O nome vem do endométrio, que é a parte interna que recobre o útero. Que são células que saem de dentro da camada mais interna do útero, que é o endométrio, e passam para fora do útero. Vão atingir essas células os ovários, as trompas, cavidade pélvica, intestino, enfim. É uma doença benigna? É, mas muitas vezes se comporta de uma forma maligna, porque maltrata muito as mulheres. Não há uma causa específica para o problema. Para a médica, toda mulher com ciclo de menstruação ativo pode ter a endometriose. Basta ter útero, ovários funcionando normalmente, produzindo os hormônios normais, e a mulher menstruando todos os meses para ocorrer uma endometriose. A Tatiana lutou contra a endometriose durante 13 anos. No início, ninguém acreditava nas dores que ela sentia. Ela chegou a procurar 12 ginecologistas diferentes antes de ter um diagnóstico correto. Faltou um pouco de tato maior para poder lidar com a situação. Ver, pesquisar assim, e mais a fundo. E principalmente quando as queixas se tornam cada vez mais frequentes. Tatiana se curou da endometriose há 1 ano, mas revela que, além das dores da doença, ela sofreu muito com o preconceito. A minha mãe não tinha um conhecimento da doença e achava que eu estava inventando uma dor. Até eu conseguir trazer para dentro de casa aquele tipo de informação, aquela informação, e levar ela comigo até as consultas. Então, foi quando ela veio aceitar e ver que realmente havia necessidade de ajudar. Mesmo com tantos problemas, ela ainda conseguiu ter 2 filhos durante os anos em que esteve doente, o que foi uma felicidade para Tatiana, já que em cerca de 50% dos casos de endometriose, as mulheres têm dificuldade para engravidar. Não é apenas uma dor que a endometriose causa, que muitas vezes já maltrata tanto a paciente, mas é a possibilidade que pode se extinguir com a questão da endometriose e essa paciente não engravidar. A gente tem tratamentos eficazes, né, e tratamentos que não maltratam tanto as mulheres, porque existem os efeitos colaterais, mas hoje a gente tem esses efeitos minimizados com outros tratamentos. A mulher vai se livrar desse problema, vai ter sua vida normal e vai ter muitos bebês lindos. Alagoas caiu do 8º para o 13º lugar no ranking do desmatamento da Mata Atlântica, formada por 17 estados do Brasil. Os dados são da Fundação SOS Mata Atlântica e mostram ainda que o desmatamento desse tipo de vegetação no nosso estado diminuiu consideravelmente. Entre 2011 e 2012 foram 138 hectares. Entre 2014 e 2015, esse número caiu para apenas 4 hectares. Mesmo assim, é preciso ficar alerta, pois em todo o Brasil, apenas 8,5% da Mata Atlântica original. E este é um importante e rico bioma que precisa ser preservado. Comigo no estúdio está a engenheira ambiental e consultora ambiental do IMA, Luísa Andrade. Luísa, é um dado importante para o povo, né? Para o mundo, né? Não só para Alagoas. Sim, Miguel. A Mata Atlântica é considerado o bioma mais diverso, com mais biodiversidade florestal e faunística do Brasil, né? E a sua preservação é fundamental para a nossa própria existência. Quando o número é apresentado assim, surgem diversas indagações.
porque a gente precisa até dar uma referência ao telespectador. A Mata Atlântica, ela compreende qual área do nosso estado? Então, a Mata Atlântica compreende todo o litoral alagoano, assim como todo o litoral brasileiro. Entendeu? Então, assim, existe apenas 9,4% de Mata Atlântica no estado de Alagoas. Então, assim, os municípios litorâneos é que realmente ainda apresentam, e metropolitanos é que apresentam algum percentual de mata ainda existente no estado. Maceió tem áreas de Mata Atlântica? Temos sim. Existem algumas reservas particulares, né? Que é uma forma de conservação da Mata Atlântica dentro da cidade de Maceió, nos povoados vizinhos, ali no Pratagi, Ipioca. Então, existe sim fragmentos importantes na capital. E qual a região assim, que tem a maior presença de Mata Atlântica? Olha, a gente pode exemplificar em Murici. No município de Murici existe uma reserva biológica federal, que é o maior fragmento de vegetação de Mata Atlântica aqui no estado, que de alguma forma é próximo da capital. E é um fragmento muito bem preservado, a vegetação é muito densa e bastante fechada e riquíssima em flora e fauna daquela região. O que mudou para melhorar? Foi feito replantio, algumas áreas urbanizadas teve um replantio de Mata Atlântica. Como é que a gente pode explicar a melhora disso? Ao meu ver, os plantios que aconteceram nesse período, eles ainda não atingiram o grau de floresta para ser contabilizado. O que eu acredito que tenha acontecido é a estagnação da supressão dessa vegetação, porque para que ela ocorra, o interessado precisa entrar com um procedimento no órgão ambiental, no Instituto do Meio Ambiente, né? E esse procedimento requer algumas burocracias. Precisam ser entregues alguns documentos, alguns estudos, precisa ser paga alguma taxa. Então, talvez isso tenha barrado um pouco a supressão. Mas também, em contrapartida, eu acredito que para a gente ter descido, algum estado aumentou o seu percentual de supressão. Então, talvez tenha sido esse o principal motivo para Alagoas ter diminuído. Outros avançaram no desmatamento. Isso. Porque a especulação imobiliária, que é o motivo maior de devastação aqui no estado, ela continua. Apesar de todo esse procedimento, como já foi dito, que é necessário, mas muitos empreendimentos na Barra de São Miguel, aqui na própria capital, eles estão crescendo, eles estão acontecendo e, consequentemente, estão devastando a Mata Atlântica. Claro que de uma forma responsável, porque eles estão degradando mediante uma autorização do órgão ambiental, que por trás exige muitas coisas e cobram muitas coisas desses empreendimentos também. E a fiscalização é permanente, né? Isso, com certeza. A fiscalização e o monitoramento dessas áreas, desses novos empreendimentos e dessas pressões, ela é constante. Existe por meio de imagem de satélite e também em loco, né? Com visitas na própria localidade. Conversamos com Luísa Andrade, ela é engenheira ambiental e consultora ambiental do IMA. Muito obrigado pela entrevista. Por nada. No próximo bloco vamos falar sobre as manchas escuras que aparecem na pele, principalmente das mulheres. Estou falando do melasma. Até já.